Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui da nossa programação da semana, conversando, debatendo aí, tratando, né, de diversas questões. E a gente não, né, poderia deixar de falar, né, fazer uma live, deixar registrado aqui para falar sobre a situação, né, triste que está vivendo aí o estado do Rio Grande do Sul, né, por conta aí das enchentes. E para falar desse tema, né, e para relatar como que estão as coisas aí no Sul, né, convidei aqui a Vanessa, ela que é professora, né, moradora aí de Porto Alegre, e vai, né, falar um pouco aí com a gente como que estão as coisas, né, no estado e principalmente em Porto Alegre. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, passa a bola aí para a Vanessa fazer uma breve apresentação inicial dela antes da gente começar. Então, bom dia, Gui, obrigado pelo convite. Tu que entrou em contato comigo, assim como várias outras pessoas de fora, né, querendo saber da situação. Então, para me apresentar para o pessoal, meu nome é Vanessa Tchikotsky, eu sou professora da rede pública aqui na cidade de Viamão, que é da região metropolitana, sou municipária. Até o ano passado eu também era professora da rede do estado, então eu trabalhei 11 anos no estado, desde 2013 até o ano passado. E estou aí, né, passando pelo que todo mundo está passando aqui no Rio Grande do Sul, uma das desabrigadas, graças a Deus eu tive para onde vir. E é isso, né? Vamos ver o que a gente consegue aí conversar com o pessoal para mais ou menos entender, né, por uma visão de quem está aqui, quem está fora, né, entender o que está acontecendo aqui, que na verdade todo mundo já entendeu, já sabe, né? Só que tem alguns agravantes que eu acho que a gente precisa debater. Certo. E Vanessa, como que está a situação aí, né? Você que está aí no, né, enfrentando essa questão, né, das enchentes, procurando ajudar as pessoas. Qual que é a situação, né, de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul? Bom, vamos falar assim de hoje, né? Hoje a gente acorda com uma expectativa negativa, né, da chegada da chuva, a frente fria está avançando, em seguida vem o ar polar. Eu, como sou professora de geografia, eu entendo um pouco sobre isso, né? Então eu acompanho bastante a questão de previsão do tempo. Porto Alegre hoje também acordou com a boa notícia, né, de que o Guaíba desceu um pouco mais o seu nível, né? Chegou a 5,35 no seu ponto mais alto e agora está em 5,12 metros acima do seu nível, né? Então, deu uma reduzida, mas só que agora está vindo a chuva, né? Outra questão também é que hoje a gente acordou com água, né? Aqui nesse bairro que eu estou, que é na zona sul de Porto Alegre. A zona sul de Porto Alegre é muito próxima da zona central, bem o começo da zona sul, né? Para o pessoal entender. Então, aqui eu estou muito próxima do Guaíba aqui, porém é um ponto um pouquinho mais alto. E aqui a gente está voltando à água. Um dos bairros, aliás, uma das regiões mais populosas de Porto Alegre, que é a região norte, que está sofrendo muito, né, com os alagamentos. Estava também sem água, né, uma população muito grande. E ontem retomou também, né, ao abastecimento de água. Está sendo tudo aos poucos. A gente chegou a ficar com 85% da cidade sem água. Os mercados não tinha água de jeito nenhum, não tinha nem com gás, nem sem gás, nem a mais cara, nem a mais barata, não tinha água. E isso já desde segunda-feira, o desabastecimento de água já estava acontecendo. Tanto que o que mais se pede, né, nos últimos dias para que se doe é água, porque ontem eu dei uma olhada num relato de um dos abrigos, né, e um senhor chorava porque dizia assim, eu tinha crianças aqui me pedindo água e eu não tinha água para dar. Quem está no abrigo, né? Então, assim, isso, claro, durou horas, né? Essa questão em abrigos, porque, assim, a água vai direto para os abrigos, né? A gente tem, aqui em Porto Alegre, mais de 20 abrigos já abertos, né? Entre ginásios, escolas, entidades. Mas, enfim, a gente está, assim, nessa adrenalina, né? Eu estou falando da situação de hoje, relatando o que tem acontecido, para vocês terem uma ideia, né, mais ou menos do que a gente tem passado, mas é isso. Hoje a gente está numa situação um pouco melhor. O Vale do Taquari, que foi o primeiro a ser atingido, a água baixou e o que se vê é só destruição.
Então, é aquela coisa assim, a gente está indo aos poucos, parece que está melhorando, mas a gente está hoje nessa expectativa negativa da chegada de, no mínimo, para Porto Alegre, 100 milímetros de chuva. E certo. E até o presente momento, a fase mais crítica das enchentes, como que foi lidar? Olha, eu não sei te dizer qual foi a fase mais crítica, né? Acho que no âmbito estadual, a fase mais crítica, eu posso dizer que foi quando todos se deram conta de que não teria como parar, né, a força da água. Quando o Vale do Taquari inundou, isso assim, ó, eu vou te dizer que numa sequência cronológica, tá? O Vale do Taquari já se sabia que ia sofrer com severas chuvas desde o dia 27 de abril. E isso foi, vamos dizer assim, colocado em segundo plano, não quer fazer alarde, aquela coisa assim, né? Ai, não precisa, chuvas intensas, era o que se dizia. E no dia 30, daí tu pensa, né? 3 dias depois, quando ele já estava inundado, que é quando o senhor governador Eduardo Leite diz para que evacuem a área, sendo que ela já estava inundada. Então, eu acho que o ponto crítico foi quando a gente viu o que aconteceu no Vale do Taquari e na região da Serra Gaúcha, né, que também foram as primeiras a serem afetadas, aquela região, em Santa Maria. E quando a gente começou a se dar conta de que estava vindo, porque quem sabia, por exemplo, eu sei que o Jacuí, o Caí, os Sinos, o Gravataí, todos desaguam nesse delta aqui, que é o delta do Jacuí, que é o principal rio, com esses afluentes, né, que vai descendo da região centro-norte até chegar aqui no Guaíba, né, aqui no Lago Guaíba. Então, a gente já sabia que toda essa água ia escoar aqui. E só que poucas pessoas sabiam. Então, quando as pessoas, acho que o crítico mesmo foi ver o que aconteceu no Vale do Taquari e quando a gente se deu conta que realmente chegou aqui na região metropolitana, em Canoas, quando chegou em Canoas e a região das ilhas, assim, eu acho que foi um momento mais desesperador, eu vou dizer, aqui nessa região que é a região central, é a capital e a região metropolitana, foi ver Canoas embaixo d'água. Porque a Canoas é a terceira cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. Ela só fica atrás de Porto Alegre e Caxias do Sul. É uma cidade muito grande, é uma cidade rica, industrializada. É uma cidade que tem muita gente e 60% da cidade está destruída. Quando o dique de contenção no bairro Matias Velho, que foi o primeiro bairro que eu trabalhei como professora, na Escola Bento Gonçalves, quando o dique de contenção, que é uma contenção que tem, né, para o lado do Guaíba, estourou numa madrugada, né, que foi na madrugada do dia 1º para o dia 2, aquilo ali foi a coisa mais pavorosa, porque eu acho que quando a água lá baixar, a gente não sabe qual vai ser o tamanho da tragédia. Sim. E, Vanessa, surgiu uma conversa ontem, né, de que estava tendo dificuldades né, dos alimentos, das águas terem chegar para a população. É verdade isso, né? Vocês estão recebendo aí as doações, né? E quem que está fazendo essas doações aí para vocês? Olha, doação, a gente sabe que está chegando de tudo que é lugar. A questão da dificuldade, eu acho que está relacionada, primeiro, como chegar aqui, né? Para chegar aqui, na região metropolitana, principalmente, e para ir para a região do Vale do Taquari. E a questão, assim, de desabastecimento, tá? Vamos falar de Porto Alegre. Não tinha, como eu falei, já não tinha mais água nos supermercados. Itens básicos, assim, perecíveis, como ovo, a gente já não acha com facilidade. Pão, assim, agora está voltando a ter, né? Mas a gente teve uns 2 dias atrás, acho que domingo e segunda, não tinha nem pão nos mercados. Então, tem um pequeno desabastecimento, né, de alguns itens que são aqueles itens que tu usa mais diariamente. Feijão, arroz, massa, essas coisas tem bastante. Tem muito, assim, outras coisas, né? Molho, enlatado, isso tem bastante nos mercados. O que falta é aquelas coisas de itens diários, né? Papel higiênico, água, ovo, pão, né? Coisas que a gente consome muito mais. Isso sim, e também hortifruti. Agora de manhã eu estava dando uma olhada, né, que
ali na cidade de Gravataí, o centro de abastecimento das farmácias São João, que é uma rede de farmácias grande aqui no sul, virou a Ceasa, porque a Ceasa mesmo em Porto Alegre está debaixo d'água. E eles precisam continuar o abastecimento de hortifruti, né? Então a Ceasa foi aberta nesse centro de distribuição das farmácias São João. E aí, sobre a questão das doações, a gente percebe um esforço imenso, principalmente de voluntários, né? E de pessoas anônimas que não estão ligadas diretamente ao governo, e para que tudo chegue, né? Então, a gente fretando avião, a BR-116, que está interditada, né? Por conta dos alagamentos, tem uma faixa, uma parte que não está interditada porque não está com água, mas em duas das suas pontas está cheia d'água. E aí, nesse espaço, foi feita uma pista de pousos e decolagens improvisada para que chegue também essas doações que estão vindo de avião de vários lugares do Brasil. Então, assim, as doações estão chegando. Por terra é a pior parte, né? E por terra a gente sabe de algumas questões relacionadas à fiscalização e pedido de nota, né? A gente viu várias coisas do tipo, mas, segundo o governo do estado, não são eles que estão fiscalizando, né? É aquela coisa, a gente fica sabendo das coisas, né? Quem larga numa internet, em alguma rede, enfim. Mas é assim, é tudo muito crítico, né? Chega por ali de um jeito, chega por aqui de outro jeito, a gente tá meio que se virando para continuar tendo o que comer também. Mas, assim, como eu falei, perecíveis a gente tem bastante. Certo. E Vanessa, eu acho que a gente tem que, né, primeiramente, né, prestar aí a devida solidariedade, mas também apontar os culpados e os responsáveis aí disso tudo, né? E para você, quem que é o principal culpado, responsável, né? O que ocasionou, né, isso tudo? O que se explica, né, o Estado viver nessa situação? Olha, Gui, sabe que a gente nunca tem um só responsável, né, por aquilo que a gente passa, que afeta todo um estado, toda uma cidade, toda uma região, né? A gente depende de política pública, política ambiental, a gente depende de investimento em áreas que são primordiais para que esse tipo de coisa não aconteça, todo mundo sabe, e quem não sabe é porque está totalmente fora da realidade, mas todo mundo sabe que a questão ambiental no mundo é uma emergência, né? A gente está em emergência climática, e quem ainda não se deu conta disso, ou é porque é desinformado, ou é porque realmente, de perdão da palavra, é cretino mesmo, né? Então, é negacionista, não quer aceitar e tem outros objetivos, né? O meio ambiente ele serve para outras questões, não para uma questão coletiva. Eu posso te dizer que aqui no Rio Grande do Sul, e aí, como eu te disse, né, fui professora do Estado por 11 anos, eu participei de muitas ações de greve, onde o sindicato aqui, o CEPER, Sindicato dos Professores, esteve, né, à frente. E eu vou te dizer que desde 2016 a gente tem a questão climática, a questão ambiental, sendo muito afetada por as políticas dos governos estaduais e municipais aqui no Rio Grande do Sul e na capital. Vou te dar só um exemplo, tá? O governo José Ivo Sartori, do MDB, em 2016, queria privatizar CE, CRM, Sulgás, e acabou conseguindo passar apenas o projeto de extinção de fundações, entre elas a Fundação de Zoobotânica, extinguida lá em 2016. A gente também teve junto nesse pacote, né, de fundações que foram extintas no Rio Grande do Sul, a Fundação Centec, que é uma fundação que é meio que nacional, tem vários estados, né? E aqui no Rio Grande do Sul ela foi extinta. Ela é uma fundação que é uma fundação de pesquisa e ciência, né, ambiental e de desenvolvimento. E a Cientec daqui foi extinta também. Então a gente já vai por aí. A gente começa lá em 2016. Vamos continuar no estado, né, para a gente ficar no estado e depois ir para o município. Então eu estou falando do Ivo Sartori, que antecede Eduardo Leite. No governo do Eduardo Leite, aquilo que o Sartori não conseguiu avançar, o Eduardo Leite conseguiu. Eu falo de privatização, né? Privatização principalmente
da CE, que é a Companhia Estadual de Energia, privatizada pelo governo dele, a Sulgás e o CRM, que é o Departamento de Mineração. Né? Então, a questão da mineração, ela passa a não estar mais a cargo e fiscalização do Estado, é privatizado. Aí a gente já tem um grande problema ambiental. E isso tudo no governo de Eduardo Leite, então, passou. Ainda no governo de Eduardo Leite, né, em 2019, teve um projeto de lei, o 431 de 2019, que instituiu um novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul. As bancadas que aprovaram, né, eu até anotei as bancadas para eu não esquecer, aprovaram o quê, né? Esse novo Código Ambiental em 2019, que, entre outras coisas, reduzia as áreas de preservação permanente, as APPs, reduzia também a pesquisa, o investimento em pesquisa para mitigação de questões ambientais, reduzia a fiscalização e facilitava, né, a chegar até uma certidão ambiental para as empresas. Então, por aí vai esse novo Código Ambiental. E aí as bancadas que foram a favor, tá? 37 votos, sendo elas do PTB, PP, PSL, MDB, DEM, PL, estes foram os que votaram a favor, né? Porque, como eu disse anteriormente, estes que não estão a par da situação ou estão ali com objetivos próprios, atendendo ao seu eleitorado, né? E aí a gente vai falar do agronegócio, que é o eleitorado de muitos desses partidos, que estão bem interessados, né, em ter liberações ambientais para continuar destruindo. E aí os 11 votos, né, contra são das bancadas, né, de, vamos dizer assim, de centro-esquerda, né, para não, enfim, do PT, do PSOL e do PDT. Esses foram contra, 11 votos. Então, essa foi uma das políticas do governo, mais uma das políticas do governo do Eduardo Leite, que está trazendo as consequências nesse exato momento, né? É bom deixar claro que ele fala várias vezes nas suas entrevistas nos últimos dias, dizendo que a gente não tem que procurar culpados, né? Mas numa situação de calamidade pública, numa situação onde não se teve nenhum tipo de ação ou planejamento de governo, a gente só tem um culpado, né? Que é o próprio governo. Então, ele está tentando, claro, né, se isentar da sua responsabilidade enquanto governador. Continuando, né, sobre a Defesa Civil, ele simplesmente colocou 0,2% do orçamento do Estado para a Defesa Civil. Isso significa 50 mil. 50 mil não compra um carro, para começar. Então, são pequenas coisas. Ele estava junto no projeto de venda do Cais Mauá. O Cais Mauá é onde está lá todo mundo chegando de barco, vindo de Guaíba e Eldorado do Sul, que vocês veem na TV. De onde é que estão vindo? Eles estão no Cais Mauá, o Cais Mauá que foi privatizado, foi entregue para a iniciativa privada por Eduardo Leite e pelo atual prefeito, e agora a gente vai chegar no Melo, né, o senhor atual prefeito de Porto Alegre, que também está de mãos dadas com o projeto privatista do governo do estado, este que é do MDB, né? E daí vamos falar rapidinho do Melo, para mim não me estender muito, porque na verdade tem tanta coisa para falar desses dois que eu não consigo resumir, né? Mas vamos lá. Para começar, Melo era um dos, antes dele, Marquesan, do PSDB, também quis, né? Mas Melo, que é do MDB, tinha um projeto para derrubar o muro da Mauá. Muro esse que é a contenção da água na capital. Tá? Para quem não sabe, o muro da Mauá, a Mauá é aquela avenida que quando aparece de cima, Porto Alegre, aparece o mercado público, aparece a rodoviária, quando vocês veem essa tomada, né, de cima, toda aquela parte lateral que está mais próxima do Guaíba tem um muro ali. Esse muro segura a grande vazão que poderia ter vindo para cima da cidade. E esse muro foi construído depois da enchente de 1941 na cidade de Porto Alegre. Esse muro ele aguenta até 6 metros. Nós chegamos a 5,35. Então, não chegou, né, tão alto. Lá em 41, todo mundo já sabe, já viu falar na TV, que chegou a 4,76. Só que não tinha muro. Né? Então, realmente inundou tudo o centro da cidade. É a mesma situação que a gente está vivendo agora, porém agora está muito pior, né? Mesmo com o muro. Então, eles queriam derrubar o muro da Mauá.
É que eles diziam que ele não servia mais para nada, por quê? Porque eles queriam embelezar a cidade que foi entregue para a iniciativa privada, com empresas como Melnick, né? Que a gente não viu até agora nada dessa grande construtora que está comprando a cidade de Porto Alegre com aval de Melo e sem nenhum tipo de fiscalização ambiental para tudo que eles estão construindo à base de cimento, que não consegue sugar água. Enfim, a gente está vendo essa destruição. Mas vamos continuar rapidinho, assim, né? Ele queria derrubar, a gente sabe que ele é um dos grandes negacionistas climáticos da política do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem junto com ele, né, senadores como o Mourão, que alguém ouviu falar do Mourão, que é senador pelo estado do Rio Grande do Sul? Alguém ouviu falar o que ele está fazendo pelo Rio Grande do Sul? O ex-vice-presidente do governo Bolsonaro, a gente não ouviu falar nele desde o dia 29, desde o dia 27, quando tudo começou, na verdade, né? Então, assim, são muitas questões relacionadas, né? Questões básicas, tá, Gui? Vou te dizer assim, ó, básico. O ônibus, o transporte público já tinha que estar com passe livre para as pessoas poderem circular na cidade para ajudar os abrigos, para poder levar mais facilmente doação, quem está morando em regiões que não foram afetadas, poder chegar mais fácil na Zona Norte, no centro, para poder ajudar. Não temos passe livre. O comércio continua funcionando normalmente como se as pessoas não tivessem famílias que estão passando por alguma coisa, alguma situação que podem não estar afetadas diretamente, né? Sem nenhum plano de evacuação, ele chega na televisão. Eu saí da Cidade Baixa porque ele chegou e disse assim, ó, evacuem imediatamente. Mas aquela coisa, evacuar para onde? Sabe? Eles não têm um plano, evacuem, te vira. E isso Eduardo Leite fez quando ele foi dizer para evacuar em Barataquari, já estava inundado, né? Evacuem a região. Evacuem para onde? Qual é o plano? Quem é que vai ajudar a evacuar? A ajuda chega depois que a água já chegou para juntar os corpos e os que estão lá em cima dos telhados. Agora, antes não se teve planejamento nenhum. Então, assim, eu sei que eu me estendi, mas é muita indignação por tudo que a gente está vivendo aqui. E a gente fica desolado, se sentindo impotente, mesmo fazendo o mínimo. Eu estou aqui nesse apartamento aqui, emprestado. Eu tenho uma amiga, vizinha minha da Cidade Baixa, está aqui comigo. Ela até acordou e não quis passar aqui atrás. Mas a gente se ajuda um ao outro aqui. Então, responsáveis, eles têm nome, endereço e tem também um eleitorado, né? Então, a gente sabe quem são os culpados. E Vanessa, para quem está de fora do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, como que essas pessoas podem ajudar, né, vocês aí? Assim, a gente tem muitas entidades sociais, assim, né? Tem o do governo, mas esse é sem comentários, né? Deixa o Pix do governo de lado. Sem comentários porque, né, que, bom, quem tinha que ter investido era o governo, né? E agora vamos pedir. Tá, tudo bem. Eu não vou falar nisso, assim, porque isso também é uma questão bem polêmica. Mas vamos lá, pode ajudar em vários canais que a gente tem, assim, de entidades sociais que são de confiança, né? De confiança, eu digo assim, que a gente sabe que sempre fizeram um trabalho social. Porque tem muita gente que se torna uma pessoa que se engaja numa ação social nestes momentos. E que bom que fazem isso, e que bom que estão aí para isso, porque se não fossem essas pessoas que se engajaram neste momento, né, seria muito pior. Mas a gente tem aqueles que fazem isso sempre, que sempre fizeram, que sempre ajudaram, né, independente do que está acontecendo, porque sabem que a realidade é difícil. Eu digo falando em questão de alimentação, de ajuda social, de preocupados com as pessoas que não têm onde ficar, né? Com a questão das pessoas em situação de rua, com as questões das pessoas desempregadas, com as pessoas que não têm o que comer. Então, tem gente que faz isso sempre. E eu acho que esses são os melhores lugares para a gente doar e ajudar. Por exemplo, a gente tem aqui em Porto Alegre a Cozinha Solidária Antifascista, que nasce de um projeto também aí de pessoas trabalhadoras de diversas áreas, que sempre fazem, né, ação social embaixo dos viadutos, no centro, uma vez por semana. Então, a gente tem a Cozinha Antifascista. A gente também tem a Cozinha Solidária do MTST, né, que também está fazendo um viandinha, sempre fez e está fazendo, mais ainda neste momento. A gente tem também a CUFA,
né, que é a Central Única das Favelas, que a gente sabe que também está sempre no movimento social, está aí para isso, né? E aí, entre outras entidades, assim, principalmente para os pets, para os bichinhos, né? A gente tem muitas que também são sempre estão aí para ajudar os bichinhos. Eu tenho aqui na região metropolitana a Onda Animal. A Onda Animal também é uma central assim que faz castração, né? Acolhe os bichinhos de rua, perderam tudo, alagou toda a central deles, eles perderam tudo, então eles precisam se refazer, poderiam estar ajudando muito mais se não tivessem perdido tudo. Então, eu acho que o pessoal tem que buscar esse canal de ações sociais que já existem há muito tempo para doar. Certo. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Uma live um pouco mais curta, né, do que o costume, mas acho que deu para pegar, né, bastante como que está a situação aí, né? Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. A Vanessa e ao povo de Porto Alegre desejo aí muita força para enfrentar esse momento. E quero agradecer a Vanessa, né, que apesar de, né, de toda a situação difícil, né, que está passando, né, resolveu aí ceder um tempo dela para conversar com a gente. Então, Vanessa, passa a palavra aí para fazer as considerações finais e se você quiser colocar mais algum elemento que deixou escapar aí, fica à vontade. Certo, Gui, é bom dizer assim que a gente tentou marcar, né, antes, mas foi bem no dia que eu tive que evacuar, né, o bairro, eu tive que sair correndo e a gente já estava conversando de tentar, né, fazer essa live. E o primeiro momento, então, foi no dia que eu tive que deixar o meu bairro numa correria só, né? Foi um momento bem estressante. Mas, enfim, estou aqui, estou bem, né? Graças a Deus. Assim, eu quero agradecer ao Gui, então, por esse espaço. A gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal, porque não existe como prever o que vai acontecer no pós, né? E esse pós, ele tem no mínimo 14 dias para retomar, por exemplo, o próprio Guaíba voltar ao seu nível normal. É o que os especialistas, né, hidrólogos estão falando, né? Que no mínimo 14 dias para baixar totalmente a água aqui no Guaíba, com perspectiva de chuva ainda hoje, né? Mas, e depois disso, como vocês já podem ter visto, né, nas imagens, por todo o Rio Grande do Sul e a região metropolitana, principalmente, né, que é a região mais habitada do Rio Grande do Sul, né, com o maior número de população. Ela teve cidades como Eldorado do Sul 100% embaixo d'água, Canoas 60% embaixo d'água, Porto Alegre com grande parte da zona norte, né, e área central também alagadas. Então, tem muita coisa que ainda vai acontecer. Então, a gente, na verdade, a gente está num misto, assim, de vamos ter fé que vai melhorar, mas sabendo que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, a gente continua pedindo que as pessoas ajudem o Rio Grande do Sul como puderem. Quem tem alguma fé que ore. Quem pode ajudar ainda, mandando principalmente suprimentos básicos, né? Mande. E depois a gente vai precisar de muita ajuda na questão da saúde, né? Porque a gente sabe que vai vir um estouro de doenças, né? E fora a questão de que o número, por exemplo, de óbitos está subestimado, com certeza, desaparecidos são muito mais, então a gente vai precisar de muita força ainda, não é assim mais 2 dias, né? Isso é coisa de 2 semanas para 1 mês para retomar, e depois eu acho que vai um ano inteiro para reconstruir. Então, não vai ser de um dia para o outro, gente. É muito sério o que está acontecendo aqui. É muito triste também, né? E agradeço, então, a todos que vêm apoiando aqui a nós aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, Gui. E força, né? Força, fé, coragem e vamos continuar. É isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Vanessa, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast em Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente essa live, né, que é de extrema importância, né, ajudar a chegar num número maior de pessoas e segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook,
TikTok, Instagram e no Quai. Então, né, é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.